Bota aqui esse negócio dessa tema. Beleza. Aqui. Do gênero, questão do Oscar. Próximo, isso aqui a gente já corrigiu. Isso aqui foi com a Iana. Cadê o eufemismo? A gente me corrigiu, né? Sim. Os dos porquês. Essa era a foto completar a página 73. Eu acho que foi. Deixa eu ver aqui. Foi 73, aí ficou pra casa 73, 74, 75, 76. Isso aqui foi corrigido. A questão do esporte, a gente corrigiu isso, foi na aula passada. Só não corrigiu a 62. Não, pô, ela parou na 73, na 13ª questão. Não, ela deixou. Eu sei, ela começou a fazer a 63, mas ela pulou a 62. Ah, As vozes da língua. Ficou faltando só a gente ver a voz reflexiva, não é isso? Uhum. sim. Ótimo. A gente completou isso aqui. A oração acima tem passiva sintética e aí a voz reflexiva. A gente parou no 13, foi isso? Foi. Beleza, então vamos continuar aqui. Vocês visualizam direitinho? Querem que eu aumente? Podem acompanhar no livro de vocês também. Tá de boa. Vamos lá, 13. A gente viu que existem as vozes verbais, né? E dependendo de quem pratica ou de quem recebe a ação, a gente pode chamar de voz ativa ou de voz passiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A voz passiva é quando o sujeito recebe a ação, tá? Não foi isso que a gente viu? Sim. Sim. Certo. Quando a gente tem a voz passiva sintética, significa que a gente tem esse sizinho aqui, o verbo mais o pronome si, que é o que a gente chama de pronome passivador. Então, a gente diz que a oração está na voz passiva sintética, tá certo? E quando tem voz passiva sintética, logo, o sujeito é indeterminado e não existe agente da passiva, porque o sujeito é indeterminado. Tá? E a voz ativa, só o agente da passiva é quem pratica a ação, o sujeito sofre a ação, e quem pratica é o agente da passiva. Por exemplo, a carta aberta foi escrita pelos narradores, o sujeito é carta aberta, ele recebe a ação de ter sido escrita, né? E quem pratica a ação são os narradores. Então, o pelos narradores aqui, ele é agente da passiva. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim. Voz passiva analítica é quando a gente tem a forma verbal, aqui, né? A locução verbal. Quando tem a locução verbal e o sujeito é quem recebe a ação, está na forma passiva analítica. E quando a voz está na passiva, o sujeito, ele é o paciente, tá? Ele é chamado sujeito, paciente. E quando o sujeito, ele está na voz ativa, e quando a gente tem um sujeito simples, composto, oculto ou determinado, ele vai ser sempre o agente dessa voz ativa. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Então, vamos continuar a nossa vida.
Nós vamos até 9h30, não é isso? Sim. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, os narradores uniram-se para a escrita da carta. Na oração acima, quem é que tem a função de sujeito? Narradores. Os Os narradores. narradores. Beleza. O sujeito da oração, ele age, faz ou recebe, sofre a ação expressa pelo verbo? Eles fazem. Eles fazem ou recebem? Fazem. Faz. Os narradores uniram-se. Eles se uniram. Eles fazem e eles recebem a ação. Concordam comigo? Sim. Sim. Eles fazem porque eles se unem e eles recebem a ação de ficar unidos. Tá? Então, o sujeito da oração faz ou recebe a ação expressa pelo verbo? Ele faz e recebe a ação. Tá? Copiem aí. Décimo quinto. Então, podemos classificá-lo como agente ou paciente ou os dois ao mesmo tempo? Agente. Se ele faz e recebe a ação, ele é agente e é paciente, concordam? Uhum. É porque se fosse daquele jeito que eu fiz ali que botei que eles recebiam, aí ia ser a gente, né? Sim, não. Se eles recebem, eles são pacientes. Se eles fazem, eles são agentes, tá? Mas aqui eles fazem e recebem. Por exemplo, eu pego, imaginemos que isso aqui é uma agulha e eu furo o meu dedo. Quem praticou a ação? A senhora. E quem recebeu? A senhora. Eu sou agente e sou paciente. Eu fiz a ação e recebi a ação. Então, eu sou reflexivo. Entendi. Entendeu agora o que é a voz reflexiva? Aqui, Sim. os narradores, eles se uniram. É porque o livro não deu o melhor exemplo. Os narradores, eles se uniram, tá? Então, eles praticaram a ação de unir e ficaram unidos. Então, eles praticam a ação e recebem a ação. Por exemplo, se eu disser, eu me machuquei na porta, tá? Eu me machuquei na porta. Tipo, eu fui e prendi meu dedo na porta do carro. Já sentiram essa dor? É insuportável. Já. Eu prendi meu dedo na porta do carro. Então, quem foi que prendeu o dedo? A senhora. Eu. E o de quem? O dedo de quem eu prendi? Não entendi. Pode repetir que Eu travou. prendi o dedo de quem no carro? Da senhora. O meu. Eu me machuquei no carro. Então, foi eu que prendi o meu dedo no carro. Eu mordi minha língua. Ai, que dor. Quem foi que praticou a ação? A A senhora. senhora. Quem recebeu a ação? A senhora. A senhora. Quando Quem pratica a ação e quem recebe a ação é a mesma pessoa, a gente tem uma voz reflexiva. Então, aqui, ó, no 15º, podemos classificá-lo como agente ou paciente ou os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Assim, podemos dizer que, nesse caso, o sujeito une e é unido ao mesmo tempo. Quando o sujeito da oração é, ao mesmo tempo, agente e paciente, ou seja, ele faz e sofre a ação expressa pelo verbo, dizemos que a oração está na voz reflexiva. Vamos verificar se você entender. 16º. Transforme as orações a seguir da voz ativa para a voz passiva analítica, seguindo o exemplo. O presidente recebeu a carta aberta. A carta aberta foi recebida pelo presidente. Está na voz ativa, quem é que praticou a ação aqui?
Presidente. O presidente, tá? E aqui, quem foi que o presidente é o sujeito e foi ele que praticou a ação. Aqui, quem é o sujeito? Na segunda oração. Presidente. Não, a carta. A carta aberta. E ela pratica ou ela recebe a ação? Ela pratica. Ela recebe a ação de ser recebida. Pelo presidente. Pelo presidente é o agente da passiva. Tá? Aqui, ó. Os narradores reclamaram do corte de verbas. Como ficaria essa oração na voz passiva? O corte de verbas não foi aceito pelos narradores. Não, os narradores reclamaram. O verbo é reclamar, não tem que mudar o verbo. Olha aqui, ó, nessa primeira oração. Ó. O presidente recebeu, quando passou para a voz passiva, foi recebida. Os narradores reclamaram, e aí do corte de verbas, quando passa para a voz passiva, o corte de verbas passa a ser sujeito, então o corte de verbas foi o quê? Gente? Galera? Oi. Vamos lá. O corte de verbas foi reclamado pelos nadadores. Entenderam? Sim. Aí aqui, a letra B. Os nadadores, eu só quero dizer narradores. Os nadadores ainda esperavam a resposta do presidente. Como é que vai ficar na voz passiva? Eu não entendi isso aí, não, tia. Você pode repetir, por favor? Vamos lá. Eu queria um negocinho para riscar aqui, mas eu não consigo riscar, gente. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Como é que eu faço para transformar uma oração na voz que está na voz ativa ou na voz passiva? O objeto direto, quem recebe a ação, vai virar sujeito. Então, no caso, o presidente recebeu a carta aberta vai virar sujeito. Beleza, aqui. O verbo aqui é recebeu. Eu tenho que transformar esse verbo numa locução verbal. Então, foi recebida. Por que é recebida? Porque tem que concordar com carta aberta, que está no feminino também. Quem é o sujeito aqui? O presidente, tá? Então, ele vai ser o agente da passiva aqui, ó, pelo presidente. Então, como é que fica a oração na voz passiva? A carta aberta foi recebida pelo presidente, beleza? Aqui na letra A. Os narradores reclamaram do corte de verbas. Quem vai ser o sujeito da oração aqui? Os nadadores. Não, aqui o sujeito dessa oração é os nadadores, mas na voz passiva, quem é que vai ser o sujeito? Corte de verbas. O corte de verbas. E aí, o meu verbo aqui está conjugado. Aí coloca aqui o corte de verbas, o verbo aqui está conjugado. Reclamaram. Tem que ter uma locução verbal agora. Aqui tá foi recebido. Aqui vai ser o quê? Com o verbo reclamar. Foi o quê? Foi. Ô, professora, a nossa letra A tá diferente da sua. Não Desde tá que eu tô assim, falando. não.
É isso que eu tô estudando. Os nadadores não aceitaram o corte de verbas. Então, não é isso que eu tava falando na primeira letra A? Ah, tá. Vocês estavam conversando isso no chat? Não, no WhatsApp. Ah, tá. Então, os nadadores, como é que tá? Vão para quê? Os nadadores não aceitam Não o corte de aceitaram verbo. o corte de verbas. Vamos lá. Aceitaram. Vamos Meu lá. Deus, eu tô falando muito de narradores. Vou falar no chat, tá? Os Tá bom. nadadores. Ah, ficou nadadores aqui. Os nadadores não aceitaram o corte de verbas. Tá? Os nadadores não aceitaram o corte de verbas. Beleza. Quem é o sujeito dessa oração? Os nadadores. Beleza. E quem é o objeto direto? O Nossa, corte de cara. verbas. O corte de verbas. Agora, essa oração está na voz ativa, tá? Como é que a gente vai passar para a voz passiva agora? Objeto direto passa a ser sujeito. Como é que vai ficar? O corte de verbas não foi aceito pelos nadadores. Exatamente. Não é isso que eu tava falando, o meu estava certo, então. O corte de verbas não foi aceito pelos nadadores. Beleza? Letra B tá igual. Os nadadores ainda esperavam a resposta do presidente. Tá igual. Beleza. Qual é a forma passiva da letra B? Os nadadores é sujeito. Ainda é um advérbio. Esperavam. A resposta do presidente é objeto direto. O objeto direto na voz passiva se torna sujeito. Como é que fica? Como é que fica, gente? A resposta do presidente é objeto direto, ela vai se transformar sujeito. Então, a resposta do presidente ainda esperavam vai ficar como? Vai ficar. Era esperado. Era esperada Pelos nadadores. pelos nadadores. A resposta do presidente era esperada pelos narradores. Letra C. O presidente aceitará a solicitação. Quem é o sujeito? Estão copiando, é? É. Professora, a senhora pode repetir, por favor, a letra B para eu A conferir? resposta do presidente ainda era esperada pelos nadadores. Obrigada. Pronto. Pronto, vamos lá. Letra C. O presidente aceitará a solicitação? Como ficaria essa oração na voz passiva? A solicitação será aceita pelo presidente? Exatamente.
A solicitação será aceita pelo presidente? Tá E errado. dê a interrogação. Eu coloquei a mesma coisa, só que eu pensava que estava errado, já ia eu apagar. Tá vendo? Letra A. O que a pessoa. Letra 17, né? Primeiro. 17. Observe a imagem a seguir. O que a pessoa está fazendo? Não, essa é a pergunta mais besta do livro. Vá. Diga, Tá Edgar. O que a penteando, pessoa está fazendo? penteando o cabelo. Penteando o cabelo. Quem está fazendo a ação? A mulher, E quem está recebendo a ação? cabelo. A mulher. É porque, na verdade, a resposta seria se penteando. Então, letra C. De acordo com suas respostas anteriores, qual a voz verbal da seguinte oração? A mulher está se penteando. Qual é a voz verbal? Diz aí, Marcos, diz aí. Eu quero tanto que ele fale a resposta dele. É muito engraçado, amor. E aí, é voz ativa, passiva ou reflexiva? Reflexiva. Reflexiva, porque Porque ela age e recebe. porque o sujeito pratica e recebe É, a pratica e ação. recebe. Fica claro, meus amores, o que é voz Sim. ativa, voz passiva e voz reflexiva? Uhum. Pronto, beleza. Ô, professor, eu vou botar no chat a minha responsabilidade assim, que eu tava falando com o Edgar. Eu também não queria falar, não. Eu vou botar aqui a minha resposta da letra C aqui, que ele já falou que eu era pra falar. Não vou nem falar, eu vou botar no chat. Vocês agora vão fazer, tá? O aplicando o seu conhecimento da página 75, 76, 75 e 76. Beleza? Para a gente encerrar o livro hoje, tá? E aí amanhã a gente corrige a atividade. Na verdade, a gente não tem atividade para corrigir, não, né? Tem não, já foi corrigida. Aí amanhã e quarta-feira a gente faz a revisão para a prova. Beleza? Beleza. Vamos lá fazer para a gente corrigir na próxima aula. Beleza. Eu falei que essa resposta era top. Vou botar essa resposta de questão de Enem. Mano, a minha ficou um pouquinho só diferente, velho.
é pra fazer a página 75 agora, minha gente? Sim, 75 e 76. Ok. Tiquitiqui. É isso, minha gente. Fazer isso, meu irmão. Eu tô susto. Tô vendo o chat, tá? Deixa de brincadeira aí, vou fazer a atividade. Ok, ok. Deixa eu Ok, só, já deixa eu tá. só botar um, deixa eu só botar uma placa de pai.
Pronto, agora eu vou fazer a atividade. Marvin. Edgar, tem nem graça. Eu esqueci. Eu só lembrei da página 75. É só ela ou mais? Cadê o Augusto? 75 e 76.
Gente, são 9h30, vocês têm 10 minutos de descanso, tá? E aí a gente retorna às 9h40, tá bom? Então, eu vou parar a gravação e às 9h40 eu recomeço.